Olá, senhorito, Dona Maria, tudo bem com vocês? A dúvida da senhora é a dúvida de muitas pessoas. Se iremos nos reconhecer no céu, se iremos reconhecer nossos familiares, nossos entes queridos, pessoas a quem amamos. Essa dúvida é a que muitas pessoas têm, porque a igreja, ou algumas delas, se utilizando de um verso bíblico, aonde se encontra em Isaías, em seu capítulo 65, no verso 17, eles ensinam com base nesse verso que os salvos não se reconhecerão, não terão memórias, não terão lembranças de sua vida passada aqui na terra. O verso é esse aqui, Isaías 65, verso 17. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, com base nesse verso, algumas igrejas ensinam que os salvos não se reconhecerão, não terão memória, não terão lembranças dos seus entes queridos, seus parentes, seus familiares, pessoas que fizeram parte de sua vida, pessoas a quem amaram. Mas a Bíblia ensina que não devemos fundamentarmos nossos ensinos e nossas doutrinas com base em um único verso, em um único texto. Porque a Bíblia ela é composta por 66 livros. E tendo ela 1.189 capítulos e 31.105 versículos, nós não podemos fundamentar nossos ensinos e doutrinas com base em um único verso. E outro detalhe mais importante, como na Bíblia não há divergência, controvérsia e nem contradição, ou seja, ela não se contradiz, qualquer ensino, qualquer doutrina, para ser consideradas como verdade, ela tem que se harmonizar e entrar em harmonia com toda a Escritura, com toda a Bíblia. Ela não pode se confirmar em apenas um verso, em apenas um texto, apenas um capítulo, ou apenas em um livro dela. Ela tem que se sustentar, o seu ensino e a sua doutrina, em toda ela. Então, se eu leio o capítulo de Isaías 65, verso 17, para ensinar que os salvos não se reconhecerão com base nesse verso, então esse ensino, essa doutrina, tem que se sustentar em toda a Bíblia que nós lermos sobre o mesmo assunto. Aqui é Isaías, certo? Então, se eu leio em Jó, se eu leio em Mateus ou em Lucas, Pedro ou Tiago, se eu leio em qualquer outra passagem, em outro livro, sobre esse assunto, sobre o mesmo ensino, ele tem que se confirmar aquilo que Isaías está dizendo, para que esse ensino ou essa doutrina seja considerada como verdadeira. E não é bem o que a gente vai descobrir quando a gente ler outros versos, para a gente entender aqui do que é que Isaías está falando, do que é que Isaías está tratando, do que é que nós não lembraremos, do que é que nós não teremos lembrança ou recordações, se é de nossos parentes, se é dos nossos entes queridos, nossos familiares, de pessoas a quem amamos, de pessoas que fizeram parte da nossa vida. Então nós vamos ler outras passagens para a gente tentar entender do que é que Isaías está tratando e falando aqui. Olha o que ensina Atos, no seu capítulo 17, no verso 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam de seus pecados. Nesse verso aqui, vamos fazer uma análise textual. Quando ele diz, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, o que quer dizer isso? Não é ignorância de arrogância, de agressividade, não. É ignorância no sentido de conhecimento, ou seja, no passado, as pessoas que não tinham esse conhecimento da verdade, do ensino bíblico, Deus não leva em conta, ou seja, Deus não cobra de você aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece. Por isso ele diz, mas agora, ou seja, quando você passou a conhecer, aí então ele pede que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam de seus pecados. Trazendo para os nossos dias, minha mãe, por exemplo, minha mãe faleceu sem ter conhecido essa verdade, sem ter contato com essa verdade. Então, pelo que ensina Atos, no seu capítulo 17, no verso 30, Deus não leva em conta essa ignorância, ou seja, Deus não leva em conta essa falta de conhecimento.
Ou seja, ele não cobra de você aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe. Porque senão, não haveria justiça nisso. Deus cobrar de uma pessoa ou julgá-la sem ela ter conhecido a verdade, sem ela ter contato com a verdade. Todas as pessoas que nos deixaram, nossos entes queridos, nossos parentes, nossos familiares, pessoas a quem amamos, que nos deixaram sem ter contato com essa verdade, sem ter conhecido o Evangelho de Cristo, ou pelo menos o Evangelho verdadeiro, eles não serão cobrados. Eles serão julgados sim, com base no conhecimento que eles têm, mas não serão cobrados por aquilo que eles não conheciam. Então, qualquer pessoa que tenha o seu parente, um familiar, um ente querido, que tenha nos deixado sem ter contato com essa verdade, sem ter conhecido o Evangelho de Cristo, fique tranquilo. Porque Deus não cobrará dela aquilo que ela não conhece, aquilo que ela não sabe. Ela será julgada com base em seu conhecimento. Por exemplo, se ela roubava e ela sabia que roubar era errado, ela vai ser julgada por esse conhecimento. Se ela se prostituía sabendo que isso era errado, ela vai ser julgada com base nesse conhecimento. Não vai ser julgada no sentido, nosso corpo é templo do Espírito Santo, quem o destruir, Deus o destruirá. Não. Deus não vai julgar ela dessa forma, porque ela não teve contato com essa verdade. Ela vai ser julgada à luz do conhecimento dela. Então eu acredito, minha mãe, por exemplo, a qual eu já perdi, ela não se drogava, ela não roubava, não matava, não vivia em adultério, minha mãe não se prostituía. Então ela vai ser julgada no conhecimento que ela tem. Se minha mãe fazia alguma coisa que era de errado, o qual eu não tenho conhecimento, mas em algum momento minha mãe fez alguma coisa errada, porque não há um justo sequer, e na terra não há uma única pessoa que só faça o bem no CAPEC, então minha mãe será julgada com base no que ela conhece ser o certo ou errado. Então fique tranquila. Os seus parentes, seus entes queridos, pessoas a quem a senhora ama, que já tenha deixado a senhora em vida, essas pessoas serão julgadas com base no conhecimento delas. Olha o que ensina pra gente 1 Pedro, no seu capítulo 4, dos versos 17 a 18. 1 Pedro diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Como diz as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? O que é que o texto está ensinando? Que o julgamento vai começar pela casa de Deus, ou seja, pelos salvos. É mais uma confirmação. O juízo começa pela casa de Deus. E ele diz, e se começa primeiro conosco, o que será daqueles que não querem obedecer ao Evangelho de Deus? É isso que o texto ensina. Ou seja, os salvos também passarão por um juízo, passarão por um tribunal, por um julgamento. Aí eu pergunto, com base no texto de Isaías, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, como é que se julga uma pessoa pelo que ela não conhece, pelo que ela não sabe, pelo que ela não se lembra, pelo que ela não se recorda? Haveria justiça nisso? Trazendo isso para um tribunal terrestre, qual tribunal se assenta para julgar um detento, uma pessoa, um acusado, com base no que ela não se recorda, do que ela não se lembra, do que ela não tem lembrança? Tem alguma lógica nisso? Lógica nenhuma. Não se julga uma pessoa pelo que ela não sabe, não se recorda, não tem lembranças. Isso é uma incoerência. Isso seria uma irresponsabilidade. Isso seria ilógico. Ninguém é cobrado. Ninguém é julgado pelo que não sabe, pelo que não conhece, pelo que não se lembra ou não se recorda. Então, se os salvos passarão por um juízo, como diz aqui, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, os salvos. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, esses aqui obedeciam, esses aqui eram servos, esses aqui são salvos. Como diz as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Olha aí. Então, já o texto de Isaías, em que diz, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias, então a gente já entende que esse texto
está sendo mal interpretado.